Vamos dar então continuidade às macros que o programa disponibiliza para nós fazermos as ligações no nosso modelo 3D. Na última aula nós vimos algumas macros que estão aqui lançadas. É importante frisar que entrando numa macro, por exemplo essa que nós fizemos na última aula, eu consigo salvar essas configurações para eu poder usar essa macro novamente em outra viga. Então eu posso dar um nome para ela aqui, por exemplo, né? Eu posso salvar então com todas as configurações que já tinham sido feitas, né? E eu aplicando essa macro eu consigo colocar ela em outra viga novamente. Então eu vou fechar aqui e vou abrir a macro de cantoneira novamente. Vejam que ela ficou salva com o nome que eu dei para ela, com o nome exemplo. Então eu coloco aqui, carrego a propriedade, aplico e então eu posso aplicar novamente a macro sem precisar configurar tudo novamente. Esse conceito ele é válido para todas as macros do programa. Então qualquer uma delas que nós deixemos configurada com todas as informações do nosso projeto, nós podemos salvar e reaproveitar a qualquer momento. Hoje nós vamos então dar uma olhada na macro número 17, que é a macro de tala dupla. Então, a configuração dela aqui é com duas talas, com uma ou duas nervuras e, como vocês podem ver, a configuração ela é muito parecida com as outras ligações de viga que nós vimos já anteriormente. Então, aqui nós vamos colocar as tolerâncias, né, da nossa nervura, a borda da nervura até o final do perfil, né, vou colocar 0 aqui. E essa medida aqui é a medida que nós vamos usar para ajustar a posição dela aqui uma viga em relação à outra. Então vamos ver aqui a geometria dos parafusos. Nós podemos estar colocando então, vamos deixar assim mesmo, com 2 parafusos num sentido e 2 parafusos no outro sentido também. Aqui é o recorte, se for necessário. Aqui então a própria tala, né? Então nós vamos também temos a opção de usar 2 talas, ou uma de um lado ou uma do outro lado. Vamos colocar aqui 12,5 de espessura, material A36, a classe 99, tolerância do parafuso 1,95. E o nosso prefixo nós estamos usando um traço. Nesse caso eu vou colocar um prefixo de conjunto também, porque essa tala ela vai ser uma tala solta, que vai ser uma peça que não vai soldada em nenhuma das vigas. E aqui, se eu quiser uma nervura no lado posterior da ligação, eu deixo acionado, coloco aqui então, normalmente nós usamos a mesma espessura da alma do perfil, então eu posso vir aqui, clico 2 vezes e entro aqui nas propriedades do perfil e vou ver que a alma dele é de 7 milímetros nesse caso, então nós podemos usar a espessura mais próxima, que seria 8, né, 8 milímetros, e o recorte de canto, né, 15 milímetros, para, no caso, não dar interferência com o raio da laminação ou com a solda de composição do perfil. Aplico essas propriedades e vamos lançar então a ligação. Uma viga na outra viga. Então vejam aqui, ela ficou como eu configurei, né, com 2 linhas de parafuso e 2 linhas na horizontal, 2 linhas na vertical. Nós podemos entrar aqui, não precisa abrir 2 vezes, na geometria dos parafusos e, como é um perfil alto de 400 milímetros, eu posso ter 4 ou 5 parafusos até, vamos mudar aqui. Então veja que
eu já consigo fazer a configuração dessa forma, né? Ou eu posso deixar somente um parafuso para cada lado da ligação. Daí vejam que eu vou precisar ajustar agora o furo borda dela para que ela venha para fora, que ela fique na posição correta. Vou ter que vir aqui nesse ajuste, que é o ajuste do fim da ligação até a outra viga, para que ela não fique lá dentro dessa viga aqui. Porque esse 10 milímetros que nós estamos configurando, ele é essa medida aqui, ó, entre a tala e a alma da outra viga. Então, se eu vier aqui e colocar 100 milímetros, então a ligação vem para fora, né? 100 milímetros foi muito, nós podemos aqui medir certinho, né, qual que é essa medida e ajustamos a ligação da forma como for necessária, né? Voltamos aqui no parafuso, podemos usar 5. Então, vocês vejam que o uso da macro, ele agiliza muito a modelagem e ele nos dá uma precisão muito grande também, porque a macro ela já faz a perfuração das peças, então essa viga já tem a informação do parafuso, esta tala tem a informação do parafuso. Vou colocar aqui em peças, né? Eu consigo selecionar daí só a tala. Essa outra tala também já tem a informação, então quando for tirado o desenho já vai aparecer esse furo com o diâmetro que nós colocamos, né? Então essa nervura aqui, ela já vem soldada nesta viga, tanto uma quanto a outra. Então se eu der um Alt e clicar aqui no meu conjunto, vejam que ela já está soldada, não preciso me preocupar em soldar ou adicionar essa peça na viga, né? Então, essa é a grande vantagem de nós estarmos usando as macros, a precisão e a rapidez, né? Podemos ainda dar uma olhada hoje na macro 144. A macro 144, ela é uma macro de viga com coluna, né, com o que nós chamamos de end plate. Eu venho aqui, nesse caso, quando é na mesa da coluna, e posso estar aplicando essa ligação. Posso aplicar na alma também? Sim, eu posso, só que daí nós vamos ter que verificar a questão da montagem, se não vai dar problema na montagem, porque quando eu entro com uma viga lá dentro da alma do perfil, é muito fácil eu ter problema na montagem, como essa aqui que nós fizemos, né? Nós fizemos o recorte aqui para fora, porque senão eu não consigo entrar com essa viga lá dentro, no meio das nervuras que já foram colocadas, né? A ligação, se for necessário fazer, ela vai funcionar, né? Nós podemos colocar, inclusive ela funciona também viga com viga. Mas é uma ligação mais usual quando feita nesse formato que ela aparece aqui na imagem, que já é autoexplicativa, quando eu chego com uma viga em uma coluna. Então ela já me dá todos os parâmetros aqui. Deixamos esse 1 milímetro. Esse 1 milímetro ele é padrão para que nós possamos facilitar a montagem da estrutura, né? Alguns clientes podem pedir para essa medida ser zerada, mas o uso dela ajuda bastante na montagem, para nós não termos problema. Aqui por enquanto nós vamos deixar sem nada, tá? Vamos deixar vazio mesmo, porque essas duas medidas elas vão indicar o quanto a nossa chapa vai passar para cima ou para baixo do perfil, né? Então primeiro nós vamos lançar e vamos ver a necessidade, né? Vamos para a geometria dos parafusos. Então nós temos um perfil aqui de 410. Vamos usar 4 parafusos com um espaçamento de 70. Podemos deixar aqui do topo 75 mesmo. E os furos borda nós vamos colocar 40, um de cada lado, e vamos ver, né, como é que vai ficar a nossa ligação. A nossa coluna é um HP de 310, ele tem uma mesa, vamos verificar aqui, ó, quando eu preciso ver a informação do perfil, eu posso pegar a distância, posso medir, ou eu entro na configuração dele e vejo que a largura da mesa dele é 308 milímetros, né? Então, se é 308 milímetros, eu posso ter aqui os meus parafusos espaçados
por exemplo, de 150 milímetros, porque eu tenho uma mesa larga da coluna, né? Recortes, que nós não vamos usar nesse caso. Aqui a nossa chapa, então vamos usar uma chapa de 16 milímetros, vamos colocar o prefixo, né? E o parafuso, podemos usar vamos mudar um pouquinho, vamos usar um parafuso de 7/8 com a folga de 1,77, para que o furo final fique com 24 milímetros. Aqui nós vamos configurar se nós queremos as nervuras. Vejam que essa macro, ela já vai trazer a opção dentro dela mesma para nós colocarmos essas nervuras que nós fizemos aqui separadamente. Aqui nessa macro nós já temos a opção de colocar ou não dentro dela. Então, se eu vou usar a nervura, eu já posso colocar aqui a espessura que eu preciso. Normalmente a espessura das nervuras ela vai ser, vamos dar uma olhada aqui, ela vai ser a mais próxima da espessura da mesa do perfil. Então, como a mesa do perfil é 11,2, nós podemos usar a nervura de 12,5. Então vamos configurar aqui, vamos colocar a nervura de 12,5, colocamos o prefixo também e o recorte de canto reto. Aqui nós configuramos as folgas, né, as tolerâncias, e aqui nós vamos indicar se precisa de recortes para a solda, se eu preciso da viga chanfrada, se eu preciso do alívio de solda para fazer uma solda de penetração, né? Então eu posso estar colocando aqui um chanfro de 7 milímetros, por exemplo, e deixar então esse recorte redondo de 20. Aplicamos todas essas configurações e vamos aplicar a macro em si. Ele vai perguntar a primeira peça e a segunda peça. Então aqui, ó, a macro já foi lançada, ela já veio com as nervuras. Vejam que eu estou selecionando peça por peça porque eu saí do modo de componente. Vamos voltar para o modo de componente. Aqui é o meu chanfro, o chanfro que nós configuramos. Vamos entrar de volta na macro, que é essa a preparação para a solda. Então esse chanfro de 7 milímetros e aqui esse recorte, esse alívio para que possa ser feita a solda de penetração de 20, né? Eu posso estar tirando fora isso. Vejam que já sai o nosso chanfro. E se eu não precisar desse recorte também, eu posso pôr 0 e ele sai, né? Eu preciso colocar essa chapa chegando até as mesas do perfil, né? Assim como ela tá, ela não fica estável, então nós vamos aqui na geometria dos parafusos e vamos arrumar esses furo-borda, né, para que a nossa chapa passe para cima. Para eu saber qual é essa medida, eu vou pegar uma vista plana da nossa viga em YZ, clico aqui e vamos medir quanto do meio do parafuso até o topo, ó, 75 milímetros. Então nós podemos entrar aqui na macro, na geometria do parafuso, e vamos mexer aqui para 75 milímetros. Então vejam que ela já chegou lá em cima. Quando eu tenho a viga rente com a chapa, vamos dar uma olhadinha aqui no 3D, quando eu tenho essa situação da viga exatamente no mesmo nível que a chapa, é indicado nós fazermos um chanfro aqui para que a solda possa ser feita, porque eu não consigo passar um cordão de solda em cima, eu só vou conseguir passar um cordão de solda aqui por baixo. Então nós vamos voltar lá na preparação para solda e vamos colocar aqui um chanfro de 7 ou 8 milímetros para que possa ser feita a solda então na parte de cima. Vamos medir a parte de baixo então da viga, quanto que nós temos que aumentar o furo borda, para que sempre do centro do parafuso, né, daqui do centro do parafuso até o final dela. Vejam que nós temos
118 milímetros. E nós podemos fazer passar um pouquinho para fora, porque embaixo eu não tenho nada, nenhum limite, né? Em cima eu preciso terminar a ligação no mesmo nível que a coluna, mas embaixo eu posso passar um pouquinho a ligação. Então nós vamos vir aqui na geometria dos parafusos e podemos colocar então 130. Seleciono a macro e modifico. Então veja que ela já ficou aqui passando um pouquinho para baixo, né? Fica dessa forma. Então essa seria a macro de end plate, né? Que nós podemos usar de coluna com viga. Pode acontecer de eu precisar retirar essas nervuras ou modificar a espessura delas por conta de uma outra ligação que chega em outro sentido, né? Por exemplo, aqui eu posso ter uma viga com uma mesa mais alta e eu posso precisar uma nervura mais grossa, nesse caso aqui. Então, se tiver uma situação que eu precise fazer algo que a macro não permite, por exemplo, uma nervura diferente da outra nervura, né? Ou se eu preciso apagar uma delas porque eu tenho alguma outra estrutura chegando, né? Se eu tiver qualquer situação que eu precise alterar a macro e não é algo que eu possa fazer dentro da macro, então nós vamos explodir essa macro, ela vai virar peças normais, avulsas, e daí a gente pode trabalhar da maneira como quiser. Então, se eu precisar, eu seleciono o botão direito do mouse Explode Connection. Quando eu faço isso, vejam que mesmo no modo de CO, que é o modo de componente, eu consigo selecionar cada um dos componentes separadamente. Então eu posso vir aqui e editar, por exemplo, esse aqui para 19 milímetros, né? E posso mover para a posição correta, né? Posso vir do outro lado e apagar, e a ligação ela continua, né, lançada dessa forma. A ligação 144 ela tem também uma variação, que é a 144.2, que é para o caso de nós termos duas vigas chegando com a mesma ligação numa terceira viga. Então nós podemos aqui aplicar essa ligação, por exemplo, aqui numa coluna onde estão chegando duas vigas, né? E que as duas, no caso, têm a mesma configuração. Então nós pegamos aqui, primeira peça, segunda e terceira, e o programa já faz então as duas end plates e os parafusos passando pelas três peças. Nos vemos na próxima aula com mais macros para serem exploradas.